Olá, graça e paz. Mais uma vez nós retornamos aqui para partilharmos uma porção da palavra do Senhor, das Escrituras Sagradas. E nesta oportunidade eu quero partilhar um texto com todos vocês que estão aí nos ouvindo neste momento, com as famílias, com as crianças. Um texto que se encontra em Êxodo, no seu capítulo 1. E hoje nós vamos pensar sobre reações diante do medo. Você tem medo? Você já lidou com circunstâncias na qual você ficou extremamente escravizado do sentimento do medo? E nesse momento eu quero partilhar esse texto para que possamos entender juntos sobre como nós podemos reagir diante do medo. Leiamos a palavra do Senhor em Êxodo no seu capítulo 1. Êxodo, no seu capítulo 1, a partir do verso 1, eu vou ler o seguinte na palavra do Senhor. O sofrimento dos israelitas no Egito. São estes os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Os descendentes diretos de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram, e também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos, e eles se espalharam por todo o Egito. Depois, o Egito teve um novo rei, que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas dos cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. O rei do Egito deu a Sifrá e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixem que viva. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? Elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que a parteira chegue. As parteiras temiam a Deus e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivesse as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: joguem no Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que todas as meninas vivam. Vamos orar nesse momento. Fecha os teus olhos aí, convide toda a família, vamos falar com o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Como é bom saber, ó Deus, que o Senhor é o Deus que governa, que controla a história. E a tua soberania, ó Deus, o teu cuidado tem sido visto, ó Deus, desde os tempos bíblicos, assim como nos nossos dias. Obrigado porque ao termos a tua palavra em nossas mãos, nós estamos experimentando do teu cuidado providencial. É a tua graça, é a tua providência, ó Deus, que nos trouxe
esta palavra, essa graça especial que é a tua palavra, a palavra de vida eterna. Por isso, ó Deus, fale conosco, nos guie, ó Deus, por meio dessa reflexão e nos ajude a entendermos, ó Pai, como lidarmos diante de situações na qual tememos, mas também nos ajude a aprender, ó Deus, quando os temores dos nossos corações são simplesmente temores pecaminosos. Abra os nossos olhos por meio da ação do Teu Santo Espírito. Ilumina-nos, ó Deus, ao longo desse momento de reflexão, para que a Tua palavra nos mostre a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Certa noite, ao colocar o meu filho de 3 anos para dormir, ele disse: pai, eu estou com medo. E quando ele me disse isso, eu fui lá, eu conversei com ele, perguntei qual era o seu medo. Eu citei versículos das Escrituras com ele, relembrei quem era Deus, dos cuidados de Deus, da presença de Deus, das promessas de Deus, e depois fiz uma oração com ele. E em seguida ele dormiu tranquilamente. Quando meu filho disse que tem medo, eu fiquei pensando, nós adultos não falamos tão naturalmente do medo. Você tem coragem de dizer, ou você já disse para alguém que você tem medo? Porque todos nós temos medo. O problema é que, diferente da criança de 3 anos, nós não admitimos que estamos com medo. Nós temos sempre reações diante do medo, mas quase nunca admitimos que temos de fato medo. Nós estamos diante de um texto que nos mostra algumas reações ao medo. É preciso relembrar que, neste momento em que esse texto se passa, o povo de Israel está vivendo sob a escravidão do Egito. O povo está sofrendo, o povo está sendo subjugado. Há um momento de angústia que aflige o coração desse povo, mas nessas circunstâncias, eles ainda estão crescendo. Mesmo diante de uma vida de escravidão no Egito, mesmo diante do sofrimento, diz o testemunho deste texto bíblico, de Êxodo, seu capítulo 1, que este povo continuava crescendo. Mesmo estando no Egito sob escravidão, este povo continuava sendo o povo de Deus. Mas é nesse contexto que nós vemos o primeiro exemplo da forma que o medo pode brotar no meio do povo de Deus, vindo de outras pessoas. Percebe comigo no texto, o versículo de número 8, diz assim: depois o Egito teve um novo rei, que não sabia nada a respeito de José, e ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Observe que essa afirmação do rei ou do faraó, ela evidenciava um medo. Faraó tinha medo que o povo de Israel se aliasse a um inimigo que porventura atacaria o Egito, e assim os israelitas somariam uma força para se livrar do senhorio dos egípcios. Para você ter uma ideia, nesse tempo em que se passa essa narrativa, provavelmente que havia em torno de 600 mil israelitas, só homens. Não estamos considerando as crianças e nem as mulheres, 600 mil homens. E o medo de Faraó é que esses 600 mil homens israelitas se levantassem em uma rebelião na guerra e assim contribuiriam para destruir os egípcios. Observe que o medo do Faraó, ele está alicerçado na falta de conhecimento de quem era José e de quem era de fato aqueles israelitas. Todos nós conhecemos a história de José, principalmente os capítulos que narram a presença de José lá no Egito, a forma como José interpreta o sonho do faraó da sua época, a forma como o próprio faraó concede poder para governar, dando-lhe autoridade sobre os celeiros, sobre a administração da comida em um tempo de escassez no Egito.
Mas o texto bíblico diz que o tempo passou e o rei que agora ascendeu ao trono, o faraó que agora governa o Egito, ele não conhece a história de José. Ele não conhece essa bela história que eu e você contamos, que eu e você partilhamos com os nossos filhos. E por causa de conhecimento, este faraó teme uma rebelião dos israelitas. Você já parou para pensar que assim como o faraó, o meu e o seu coração teme por causa de falta de conhecimento? Você já parou para analisar o como ou quantas pessoas estão nesse momento temendo morrer por causa do coronavírus? Quantas pessoas temem, de fato, morrer num acidente? Outros temem morrer dirigindo um veículo. Algumas pessoas têm temores irracionais. Eu conheci pessoas que tinham medo do seu coração parar de bater de um minuto para o outro. É claro que talvez em algum momento da nossa vida, é provável que o meu e o seu coração vai parar de bater. Mas não precisamos criar um medo escravizante, paralisador, um medo pecaminoso, simplesmente porque tememos circunstâncias que poderá nos acontecer e não há nenhuma certeza de que tais medos irão acontecer logo de imediato. Faraó temia o povo de Israel, temia os israelitas, temia uma guerra, temia rebelião, e assim ele começou a criar um mundo de ficções, de possibilidades no seu coração, e o medo começou a alojar-se. A palavra do Senhor nos diz que a ignorância, a falta de conhecimento leva à destruição do povo. O próprio profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6 do seu livro de Oséias, ele diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. É claro que para Faraó aqui faltava conhecimento de quem era José, da história tão bela que José e todo o povo de Deus ajudou a escrever lá no Egito. Mas hoje muitas pessoas faltam conhecimento de Deus, falta o conhecimento da graça, do caráter, do ser, da pessoa de Deus. Vivemos em tempos em que até mesmo muitas igrejas omitem o conhecimento de Deus aos próprios cristãos, quando sonegam a palavra de Deus ao ouvido, ao coração, para instrução, para edificação, para evangelização do povo de Deus, das pessoas em geral. Nós não podemos continuar vivendo em um tempo de ignorância. E muitos temores que têm alojado o coração de cristãos são exatamente porque falta o conhecimento. E eu quero me aprofundar nisso dizendo, falta conhecimento experimental de Deus. De vez em quando nós encontramos cristãos desesperados porque não sabem o que vai ser do futuro no país. Cristãos com medo, porque não sabem como ficará a economia do país, como ficará a situação da cidade, como ficará o sistema de saúde pública. Mas esses temores apenas revelam a falta de um conhecimento de quem é o Deus que governa os céus e a história, que governa os céus e a terra, do Deus Todo-Poderoso. Assim como o faraó temia por ignorância, por falta de conhecimento, e esses temores apegaram o seu coração e o paralisaram, e o escravizaram a uma mentalidade de algo que nem iria acontecer. Há muitos cristãos assim, paralisados, temendo algo que porventura nem se sabe que vai acontecer. Mas quando olhamos para a palavra do Senhor, ela nos convida a descansar em Deus, porque é Ele quem conduz a história. Este nos dá uma prova disso. É Deus quem conduz a história. Por isso o meu e o seu coração devem encontrar conforto e consolo nele, nos seus planos, na sua direção. Deus está no controle de todas as coisas, inclusive até mesmo da ação desse faraó poderoso. É Deus que é o Todo-Poderoso. Mas percebe que o texto continua descrevendo que esse faraó que temia a guerra, que temia o crescimento numérico, temia por falta de conhecimento. Mas agora a sua atitude é tentar, a partir da sua força humana, fazer com que o povo de Israel pare de crescer.
Você já parou para pensar que talvez lidando com os nossos temores, com o medo do nosso coração, nós possamos tomar apenas atitudes humanas, esquecendo de depender de Deus, de buscar a direção de Deus, de confiar em Deus e obedecer a Deus, para que de fato o medo esvaia do nosso coração. Observe o texto novamente, diz assim: por isso, em razão do medo que invadiu o coração de Faraó, em razão das probabilidades de guerra, de rebelião, por isso os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações, e em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. Volte o seu pensamento ao início da história. E eu disse, logo de início da nossa reflexão, que quando o meu filho, ele disse que estava com medo, eu fui lá, relembrei alguns versículos das Escrituras que falam sobre quem é Deus, da direção que Deus aponta, da forma como Deus diz que está conosco, cuidando da sua presença, das suas promessas. Mas diferente do que eu fiz com o meu filho, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, elas tentam lidar com o seu medo da forma como lhe apraz, às vezes confiando no seu intelecto, na sua capacidade, nas suas habilidades, sem lembrar de Deus, sem procurar a Deus, sem buscar a direção, sem temor, sem consideração à vontade de Deus. E é exatamente assim que Faraó está tentando lidar com o medo do seu coração. A sua atitude agora é de escravizar os adultos. Já que o povo estava crescendo, Faraó propôs que um dos caminhos para lidar com aquele possível ajuntamento contra os inimigos, uma possível rebelião, seria escravizar os adultos, seria afligi-los, fazer com que eles não somente cansassem, mas se esgotassem em um trabalho escravo. Sabe, todas as vezes que nós tentamos lidar com as circunstâncias, com a vida e com o medo, sem a direção de Deus, o caminho é sempre de fracasso. Quantas e quantas vezes escutamos em várias igrejas, pastores que pregam que você precisa confiar em você mesmo, que você precisa, por meio de um exercício religioso, procurar a força que está dentro de você. Quantas e quantas vezes as pessoas têm ouvido da psicologia que há um gigante dentro de você e que você não precisa de Deus, que você não precisa ficar ouvindo alguém dizer que você tem pecado, para que você consiga de fato fazer esse gigante que há dentro de você se levantar e você assim vença com a força dos seus braços, com o pensamento positivo. É só você pensar positivo. Mas essa mensagem de triunfalismo, tanto religioso, como também da psicologia, confiado em você, no que você tem, na sua capacidade, não é a mensagem das Escrituras. E assim como Faraó rapidamente percebeu que as suas atitudes, que a forma como ele propôs lidar com o medo, e até mesmo infligir mais dor, mais sofrimento sobre a vida do povo de Deus, não tinha aprovação do próprio Deus. Assim como Faraó, nós podemos lidar com o medo de uma maneira pecaminosa. Nós podemos lidar com o nosso medo pecaminoso de uma maneira pecaminosa, olhando para as circunstâncias, afligindo outras pessoas, culpando outras pessoas do medo que atinge o nosso coração. Porque a grande questão é que Faraó, ele não conhecia o Deus Todo-Poderoso. Faraó não tinha esperança de viver uma vida plena.
Faraó não tinha a esperança de enfrentar ou de administrar um reino e liderar pessoas no temor e no tremor do Senhor. E diante desse primeiro fracasso, de gerar sofrimento, escravidão para os adultos, o texto diz que o povo de Deus continuou crescendo. É Deus quem preserva o seu povo, não esqueça disso. É Deus quem sustenta, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante de circunstâncias que demoram mais, mesmo diante de circunstâncias que podem durar a vida toda. É Deus quem preserva a vida do seu povo. Mas há uma outra atitude que Faraó toma nesse texto. Eu quero chamar você a ouvir atentamente a leitura. A partir do verso de número 15, o rei do Egito deu a Sifrá e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem. Olha só, ele já havia dado a primeira ordem para escravizar os adultos. Mais uma vez, esse rei assentado no trono, exercendo poder, ele dá uma outra ordem para duas parteiras. Diz assim o verso 16: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixem que viva. Porém as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Observe que nesse cenário em que há um rei poderoso no trono, dando ordens, mandando escravizar, subjugando 600.000 israelitas, havia duas mulheres que ousaram, pelo temor, pelo medo correto, pelo temor a Deus, ousaram desobedecer a ordem desse poderoso governante. Olha que maravilha! Olha como Deus reserva para nós na história exemplos encorajadores. Duas mulheres, não se narra mais nada sobre essas duas mulheres, descreve-nas como duas parteiras das mulheres hebreias, e elas ousaram desobedecer a ordem de um faraó tirano, ousaram desobedecer a ordem de um líder que não tinha sabedoria, que não tinha discernimento. Elas ousaram desobedecer aquele que achava que era um Deus na terra, o faraó do Egito, porque elas temiam e conheciam o Deus Todo-Poderoso. Yahvé, o grande eu sou, era o Deus que elas temiam. A questão é que o meu e o seu coração vai sempre temer alguma coisa. Mas a questão é que se você conhece a Deus e teme a Deus, os temores pecaminosos não se alojarão no seu coração. Se você teme a Deus, você não teme nem perder a própria vida, porque estas parteiras desobedeceram porque temiam a Deus, reverenciavam ao Deus Todo-Poderoso. E por isso o texto nos dá o seguinte testemunho, olha só: porém as parteiras temiam e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Elas desobedeceram, pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? Elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade, e as crianças nascem antes que as parteiras cheguem. As parteiras temiam a Deus, e por isso Ele, no caso Deus, foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. Veja, Deus recompensou o temor dessas mulheres. Deus recompensou esta mulher, estas duas mulheres, estas duas parteiras que não temeram perder a vida e que assim foram instrumentos para preservar a vida das crianças que nasceram, dos meninos que nasceram. Observe que nós estamos dizendo que Faraó, sem conhecimento e muito menos sem conhecimento real, experimental de Deus, ele toma atitude desesperadora diante do medo. Ele manda escravizar os adultos e agora ele manda com que mate os meninos quando nascesse. Veja, mas nesse contexto de mandos e desmandos, Deus levanta duas mulheres e mostra
o seu poder, a sua graça, a sua condução soberana, a sua mão poderosa ao levantar essas mulheres para preservar a vida dos meninos que nasceram. Mas Faraó prossegue no seu coração insensato, fazendo aquilo que o seu medo lhe aponta, e agora ele manda com que todas as crianças que nascessem sejam mortas. A parte final diz assim: então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: jogue no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que todas as meninas vivam. Veja, mais uma vez, as atitudes de Faraó. Ele está tentando lidar com o medo do seu coração, mandando escravizar os adultos, matar os meninos quando nascem, e por fim ele diz: matem todas as crianças que nascerem. Mas Deus mesmo, diante de tudo isso, continuou conduzindo a história e preservando os seus. Quero recordar com você, à luz desse texto, que o nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. É o mesmo Deus que, diante dos perigos, das ameaças, diante das atitudes insensatas de líderes que faltam conhecimento e principalmente o temor a Deus, Deus continua preservando o seu povo. Não temas, Deus preserva a sua igreja. Não tenha medo, Deus preserva a sua família. Não tenha medo, Deus preserva as crianças. Assim como temos esse testemunho belo da história bíblica, Deus preservou as crianças. Deus levanta pessoas no meio de pessoas que não têm o seu nome e os levanta para ser um instrumento de preservação de vidas. Não temas diante dos decretos humanos, não temas diante das leis que são regidas pelos homens, porque nós tememos o Deus Todo-Poderoso. Nós nos andamos, nós vivemos, nós caminhamos pela lei de Deus. Então não temas, Deus está no controle, Deus está conduzindo, e assim como Deus está preservando as crianças, preservando as famílias, preservando os homens, preservando o seu povo, essa mesma promessa vale para mim e para você. Deus é Ele quem nos preserva. Você está amparado e cuidado pelo Deus da história, pelo Deus que escreveu a história. O coronavírus pode ter pegado a cidade de Wuhan, na China, de surpresa, pode ter pegado a Itália de surpresa, o Brasil e tantos outros países no mundo que sofrem por causa deste coronavírus. Mas o coronavírus não pegou Deus de surpresa, porque Ele é o Senhor da história. A nossa segurança, a nossa confiança, a nossa esperança está nesse Deus que escreveu a história. E esse Deus que escreveu a história, Ele diz que ama eu e você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus pelo seu povo resultou em que Ele enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você, para nos dar a certeza de que estamos seguros, guardados e que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 5, verso 8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. E quando João escreveu as suas cartas, em 1 João, no capítulo 5, ele diz que Deus é amor. E ele continua descrevendo Deus e descrevendo o amor de Deus, o seu impacto sobre as nossas vidas. Ele diz: no amor não existe medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. A segurança do amor de Deus por mim e por você faz com que enfrentemos os nossos medos, as ameaças, as pandemias, confiante na sua direção, no seu cuidado, na sua salvação. Descanse o seu coração, Deus está no controle. Lide corretamente com o seu medo, indo até Deus, conhecendo Deus. A Bíblia nos apresenta o nosso Deus não como uma lenda, mas como um Deus presente. Ela nos revela o caráter de Deus, o ser de Deus. E a Bíblia diz que Deus é fiel, Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, é longânimo.
Eu quero convidar você a encontrar encorajamento, esperança no controle soberano desse Deus. Descanse, Deus te ama. O verdadeiro amor lança fora todo medo do meu e do seu coração. Não temas, o Senhor diz, eu sou contigo por onde quer que fores. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por essa palavra que nos apresenta como lidar com o nosso medo. Nos apresenta, Deus, circunstâncias que cercam a nossa vida, mas, acima de tudo, nos apresenta a esperança viva e real que é o nosso Deus, o Deus que nos ama, o Deus que enviou Jesus Cristo para nos salvar, o Deus que nos amou quando estávamos presos e sofrendo e gemendo e sendo oprimidos pelo cativeiro do próprio Satanás, do pecado e da carne. A Bíblia nos apresenta um Deus sempre presente e que diz para não temermos, porque Ele é quem cuida da nossa vida, Ele é quem guia a nossa história, Ele é quem sustenta os nossos passos. Rogamos ao Senhor, Deus, que o Senhor abençoe e sustente as nossas famílias, as famílias em Brasília, no mundo inteiro, as famílias, ó Deus, que têm sofrido, as famílias que talvez nesse momento estejam enfrentando o medo, a suspensão, ó Deus, de um futuro incerto, mas na Tua palavra temos a segurança de um futuro seguro, porque estamos seguros nas Tuas mãos. Faça com que o nosso coração descanse, Deus, na certeza de que o Senhor está guiando e cuidando da nossa vida e da nossa história, em nome de Jesus. Amém.